Não com Marcos. Tá. A partir de agora está gravando, tá, galera? E lembrando que vai ser exposto lá para os grupos de coautoria dos livros. Mas vamos lá. Olha só. André e a galera que está aqui, deixa eu dar um conceito para vocês entenderem qual que é a ideia, assim. Primeiro, o que acontece? No caso da Andréia, a Andréia ela tem ou um curso, ou uma palestra, ou um processo de coaching, um processo do que for. Um processo, tá? Ou ela tem um curso, ela tem uma palestra, ela tem um treinamento, ela tem um processo, ela quer que as pessoas comprem isso dela. O objetivo dela é fazer uma venda. Que venda, Marcos? Qualquer coisa. O objetivo dela é fazer com que as pessoas comprem alguma coisa. Curso, palestra, processo, o que for. E aí o que acontece? Para alguém comprar esse processo, para alguém comprar algo dela, mentalmente essa pessoa precisa olhar para a Andréia e perceber que ela é uma autoridade. Ela precisa olhar para a Andréia e ver que a Andréia é uma autoridade naquele assunto, naquele tema dela. Então, o que acontece? O livro, ele vem como esse meio que resolve essa parada, que vai criar essa autoridade para a pessoa procurar a Andréia. Então, qual é o processo? Que aí a gente precisa saber que existem duas caminhadas. Existe a caminhada da Andréia para construir e existe a caminhada do cliente, ou seja, do leitor. Então, eu tenho a caminhada do leitor, que vai ser o nosso futuro cliente, e eu tenho a caminhada do coautor, que é o profissional. Tá? Então, vamos lá. Qual é o caminho do leitor? O leitor ele vai ter acesso ao livro, ele vai ler algo no livro, ele vai ter contato com um conhecimento, ou com uma prática, ou com uma técnica, ou com uma ferramenta, que na hora que ele tiver contato com isso aqui, essa coisa que a Andréia deu no livro, isso que a Andréia, eu vou apagar a palavra ferramenta só para ter espaço ali. Aquilo que a Andréia deu no livro, que deu no artigo, cria autoridade. Em outras palavras, aquilo que a Andréia entregou no livro, no artigo dela, mostrou para essa pessoa que a Andréia tem autoridade, que a Andréia consegue resolver o problema dele. E aí, quando ele percebe que isso é uma verdade, aí ele vai, então, procurar a Andréia. Aonde? Não sei, a Andréia vai me passar daqui a pouco. Então, o livro é um meio para que a pessoa nos procure para comprar alguma coisa. Ficou claro esse primeiro caminho aqui? Ok até aqui? Todo mundo entendeu a ideia? Eu entendi, ok. Eu entendi. Então, agora vamos para o processo. Eu, como coautor, como é que eu chego nisso? Primeiro, eu vou definir o meu público. Quem é o meu público? Segundo, eu preciso definir o que eu quero vender para ele. Eu tenho que definir essas duas coisas. Então, vamos lá. Vamos no caso da Andréia. Andréia, você trabalha com o quê? Quem que absorve o seu conteúdo? Quem é o seu público? Seu público Eu tenho são mulheres, qual é a idade delas? São homens, são profissionais? Quem é o seu público? São empresários que têm empresas. Eu tenho uma contabilidade, eu presto serviço de assessoria jurídica, empresarial, contabilidade. O meu público são empresários, né? Ótimo. Hoje com empresas abertas, ou que queiram fechar Homens, suas mulheres, não empresas. interessa, né? Sim, homens ou mulheres, tanto faz. Faixa etária também são diversas, né? Ok. Então, olha só. Eu preciso agora que você escolha uma das coisas que vai dar tilt na cabeça de vocês, na cabeça de qualquer um que vai tentar fazer o processo, é que
igual a Andréia, ela tem vários produtos. Ela tem várias coisas para apresentar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho formação em terapia, eu tenho formação em terapia financeira, em terapia emocional, eu tenho processo de coaching, aí eu dou palestra, eu tenho uma porrada de coisa. Mas agora eu só tenho um livro e eu só tenho um artigo. Se você quer diversificar demais, então faz como eu faço. Eu tenho 14 livros lançados. Cada livro eu falo de um assunto. Então, por exemplo, o Estressadas, eu trabalhei orgasmo feminino. Por quê? Porque eu sou especialista no universo feminino. Uma das partes que eu trabalho é o processo emocional para dentro de casais e dentro dos casais a parte sexual. Então, eu peguei um tema lá dentro. O que a Andréa vai fazer agora é olhar para esse público, olhar para várias ferramentas, tudo que ela quer, tudo que ela tem para vender, e ela só pode escolher uma opção apenas. Ah, Marcos, mas eu tenho 10, não interessa. Agora é uma opção. O que você gostaria de vender para esses empresários, André? Um curso, uma palestra, um treinamento, apenas uma coisa. O que seria? Eu acho que o serviço, hoje seria isso, vender o serviço. Serviço de quê? Tem que ser específica. Vamos lá, estou tentando Porque você afunilar tem isso, que é o consultoria que você está me jurídica, pedindo. você tem um serviço. Previdenciário, trabalhista. Vamos falar então da consultoria contábil. Vamos falar de um cliente, vamos falar contábil. Ótimo. Então, você vai fazer um serviço na área contábil, ok? Ok. Beleza. Dentro dentro desse serviço, se eu contratar o seu serviço, quando eu contrato esse serviço, eu com certeza vou ter, no mínimo, de 4 a 8 benefícios. Concorda comigo? Se eu contratar o seu serviço e você começar a trabalhar comigo, quando você prestar esse serviço, eu vou ter pelo menos de 4 a 8 benefícios. Concorda comigo? Concordo. Quais são? É Fala aí para mim. isso. Quais seriam É, os benefícios que eu ganho? Pode citar 4, não tem problema. Eu não preciso é, deles. vamos lá. Ó, Seria ter bem-estar. uma assessoria. Você está me Peraí, perguntando e eu peraí. tenho que responder? Antes, eu quero que você me responda, pelo menos 4. Enquanto você está É, respondendo, a galera que está com a gente aqui na sala agora, que nós somos 8, eu queria que vocês fizessem isso. Pensa no seu público, pensa no que você quer vender para ele, mas lembra que é uma opção apenas. É uma opção, não dá para ser várias, é apenas uma. E dentro daquela opção, você vai pensar em 4 a 8 benefícios que a pessoa ganha ao contratar o seu serviço, ou o uma seu opção. produto, ou o seu curso, ou o seu treinamento, ou a sua palestra. Beleza? André, vai lá, me responde. Quais são os 4 benefícios? Um pouquinho, deixa eu pensar aqui. Estou anotando aqui. Não, fala Pensei, aqui. vamos lá. Oi? Não ouvi, Pode Marcos. falando. Ah, vamos lá, dentro da que eu já funilei para o serviço de contabilidade. Eu penso que eu tenho um diferencial em oferecer para esses empresários. Muitos não sabem ainda a forma tributária, a forma de vender e de comprar, mesmo só acham que pelo simples, está no Simples Nacional, vamos lá, vou dar um exemplo. Ele está tranquilo, ele pode vender para fora do estado, ele pode Deixa eu te vender pedir uma coisa. tranquilamente. Não É. precisa explicar muita coisa. Coloca os 4, depois a gente vê, para você entrar um pouco mais. Então, primeiro, tributário. Qual que seria a outra área? Qual outro benefício? Depois você me explica melhor. Societário, posso falar do societário para esse empresário também. Eu estou falando das deficiências que eu percebo no meu dia a dia, tá? Joia? Não, é isso mesmo, é isso que eu quero. Mais o quê? Eu estou te falando também sem analisar em nada, estou jogando aqui com você. Beleza, É, quando tem funcionário, tem um problema sério trabalhista. Às vezes o empresário trabalha para pagar depois um problema, um passivo trabalhista, se ótimo. ele não foi bem Quarto assessorado. benefício. Quarto benefício.
quarto benefício é pensando em termos de... Deixa eu pensar em um quarto benefício, tentando ser mais objetiva. Se não tiver, não tem problema, que você já me Não, disse que tem. queria. Teria, posso falar do previdenciário, então de uma situação, eu já falei do societário, que a gente pode avaliar, e Não, o tá bom, previdenciário, eu acho que também, já senão a gente beleza. viaja muito, é muita Não, já informação. tem muita informação aqui, que você não vai trabalhar com todos. Olha qual é a Não, ideia. Agora, gente, aqui está o pulo do gato. Vou até colocar aqui, ó, pulo do gato. Olha o que é o pulo do gato. Isso daqui, quem vai receber é quem contratar o serviço, certo? Então, agora, no artigo, você não consegue entregar isso. É loucura você achar que 12 mil caracteres ah, dá para entregar tudo isso. Isso ele vai receber lá no seu serviço. Agora, uhum. para que eu entenda que você é fera, Andréia, para que eu entenda que você pode me ajudar, agora olha só o que vai acontecer. O pulo do gato é: escolhe um dos quatro, que vai ser aquele que, dentro do seu público, é a dor mais frequente. É a dor que eles passam, é aquilo que, por exemplo, o que dói mais é a parte tributária, o que dói mais é quando o que acontece com mais frequência é um processo trabalhista, aí você vai pensar um só. Dos quatro, qual que você acha que é o mais frequente? Que dos empresários, qual é a dor? Eu vou escrever aqui, ó, entre, oi, entre os benefícios, qual é a dor mais presente? Desses quatro itens, eu vou colocar um do lado do outro para que fique um espaçamento melhor e quem está, na hora que eu for escrevendo embaixo, vocês não possam ver. Dos quatro, qual você acha que seria aquilo que é mais presente na vida desses caras, na sua experiência? Alá, Andréia. Oi, estou aqui. Tributária, societária, trabalhista ou previdenciária? Qual que seria a dor mais presente? Hoje, dentro do meu público, o que eu avalio é o tributário. Infelizmente, muitos ainda não sabem nem como que é um anexo do Simples Nacional. Ótimo. Agora, olha só. Você está em qual livro? Elas, Elas, S.A. Beleza. Então, olha só. Você já definiu qual é o assunto. Agora, o que a gente precisa fazer é, dentro do livro que você está, como você vai ajudar. Então, o assunto já está aqui. Aí eu vou lá no seu livro. Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Livro, Elas S.A. Qual o objetivo desse livro? O objetivo desse livro é transforme, deixa eu pegar aqui o texto todo dele. Ó, o livro, então, é Elas S.A. O jeito feminino de empreender. Então, nesse caso aqui, André vai pegar o assunto tributária e vai levar para o universo feminino. E aí tem três coisas que ela pode abordar. Ela vai falar de transformar a mente, algum assunto sobre transforme a sua mente, ou conheça os seus talentos e habilidade, ou empreenda com sucesso. Então, agora eu vou alucinar, tá, ô Andréia? Aqui eu vou tá? alucinar agora. Eu poderia criar um artigo, por exemplo, mostrando para as mulheres que, se elas querem empreender com sucesso, elas precisam entender várias coisas no processo.
que um empreender, quando eu faço um empreendimento de sucesso, ele olha várias áreas. E eu cito todas as áreas. Em um parágrafo, vou colocar isso. Em um parágrafo, eu vou dar o contexto geral. E aí eu vou dizer para elas assim, vou dizer para as mulheres que estão lendo o meu artigo, para empreender de forma de sucesso, você tem que ver várias áreas. Ver área tributária, parte societária, parte trabalhista, previdenciária, não sei mais o que. Eu falo do processo geral. Aí eu digo para elas assim, mas nesse artigo, como nós não temos muito tempo, eu selecionei uma área que acontece direto uma dor nela. E eu gostaria, então, de falar sobre isso. Aí eu vou usar a técnica do herói. Qual é a técnica do herói? Eu falo a dor. Quem quiser se aprofundar na parte do herói, a gente tem um curso lá, mas aqui eu vou passar de forma rápida. Eu vou falar do inferno, que é as dores, depois do céu, que é o prazer, depois o caminho, que eu saio do inferno e vou para o céu. Os passos para chegar lá. Então, olha só o que eu vou fazer. Estou montando o artigo da Andréia, tá? No primeiro, vou falar de modo geral. Gente, para empreender com sucesso, a gente precisa ter conhecimento e ter pessoas para ajudar nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Por quê? Porque você, como empreendedor, não dá conta de pegar tudo isso. Por isso, precisa ter alguém que tenha autoridade, que saiba fazer, para te ajudar a montar tudo isso. Na minha experiência de tantos anos, na minha formação de assim, no meu dia a dia, eu vejo que isso são a parte... se o empreendedor não souber trabalhar com tudo isso, vai gerar problemas. E como nosso artigo eu tenho um tempo reduzido, eu gostaria de falar para vocês, então, de um assunto. Aí eu trago o assunto que eu vou trabalhar. Então, eu já trabalhei primeiro o geral, eu dei a contextualização geral. André, até aqui tudo bem? Perfeito. Contexto geral. Aí agora eu falo que o objetivo desse meu artigo é dar caminhos para a área tributária. E aí eu tenho um caminho que eu vou fazer. Qual é o caminho? Os próximos parágrafos vão obedecer esses três. Eu vou começar a falar das dores. Como é que é as dores? Olha, os empreendedores que não olham essa parte tributária, eles estão sofrendo com isso. Está acontecendo isso com eles, pode ser processado assim, ou o Estado vai fazer isso, tem como conseguir pagar menos fazendo isso. Ele pode ter... Você entendeu, André, que você vai colocar todas as dores que a galera está sentindo, você vai trazer o inferno para eles. Quem não olha a área tributária, quem não sabe fazer isso, passa por esse inferno. Os meus clientes, alguns clientes que eu peguei, não cita o cliente, né, mas fala, olha, já tive clientes que passou por esse problema, no mercado está acontecendo isso. Eu fui dar palestra, aconteceu isso. Você vai gastar ali uns 2, 3 parágrafos para falar do inferno. Quando você terminar de falar do inferno, aí você vai dizer assim, aqui, mas, contudo, eu já peguei pessoas que estavam vivendo esse inferno e hoje elas estão assim, porque elas entenderam que pode fazer de forma diferente, elas entenderam que pode ter... Aí você cita o prazer de ter alguém que me ensinou a sair do inferno. Você não deu o caminho de como sai. Você só disse que as pessoas estão vivendo no céu agora. Ficou claro, Andréia? Sim. Aí fica a pergunta. Quem está vivendo no inferno e vê você falando do céu, aqui gera-se uma pergunta na cabeça da pessoa. A pergunta é,
Tá, Andréia, eu entendi que eu estou vivendo isso, que eu quero viver aqui. Mas eu estou tentando e não estou conseguindo. Então, a pergunta que fica na cabeça da pessoa é como? Como eu saio do inferno? Ou como eu nem entro no inferno para viver no céu? Aí agora você começa a dar os passos. Você fala, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Se você é simples nacional, tem essa regra. Você tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado. Você entendeu que ali você vai dar? Aí, nesse momento aqui, do como, você precisa entregar uma ferramenta, um conceito, uma lei, um caminho. Você precisa, aqui, gente, Me embasar, né? resolver um problema. Entende que isso daqui é o pulo do gato. O cara veio com você, no seu artigo, ele viu que você tem conhecimento, que você pega todas as áreas, ok? Ele vai ver que você domina aquilo dali, que aquele assunto é seu, mas que naquele artigo você definiu que ia trabalhar apenas uma coisa só. E naquele artigo você deixou claro, quando você começa a vir aqui, que existem várias formas de resolver isso. Mas um dos caminhos é esse aqui. E você resolve o problema dele. Então, aqui eu preciso que você entenda que você precisa entregar, ou, em outras palavras, você precisa resolver um problema ou uma situação. Vamos colocar isso bem prático? Você vai, lembra do céu e do inferno? Você vai escolher uma situação que a pessoa estava no inferno e foi para o céu, e você vai dar o passo a passo de como ela saiu de lá. Você pode imaginar uma cliente e falar, olha, ela estava vivendo esse inferno, quando ela veio, eu fiz isso, pedi para ela fazer isso, 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 ela caminhou comigo assim, 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 e aí foi resolvido, hoje ela não tem mais esse problema. Você precisa resolver um problema. Sabe qual é a grande diferença? É que as pessoas querem vender algo sem provar para o leitor que você é a pessoa. Você aqui é que gera autoridade. Daqui para cima, tem um monte de gente na internet falando que resolve o problema. Então, você precisa resolver. Agora, presta atenção. Olha o que eu estou colocando aqui. Um problema. Não é todos os problemas na área tributária. É apenas um. Aí, o que vai acontecer? A Andréia vai fechar o artigo. Qual que é a conclusão que a Andréia vai fazer? Lá na conclusão, ela vai encaminhar a pessoa para a venda. Como assim, Marcos? A Andréia vai dizer assim, olha, você percebeu que eu falo, ó, o que a pessoa está lendo? Eu falo no contexto geral. Eu já mostrei que eu sei o contexto geral. Eu disse que esse artigo é só sobre a tributária. Eu mostrei as dores e mostrei que a pessoa pode viver no céu. E aqui eu mostrei o caminho para resolver uma situação. Mas dentro dessa área tributária tem vários outros problemas. E eu vou poder te ajudar nos outros problemas. Entre em contato comigo, aí vem. Aí a Andréia vai falar, entra lá no meu site, me procura nas minhas redes sociais, entra no meu curso gratuito que eu tenho sobre isso. Entra em contato comigo via WhatsApp, que eu vou poder entender melhor a sua situação para resolver melhor. Vocês entenderam o que aqui eu vou colocar uma palavra, conclusão, você vai dar para a pessoa, você vai entregar para ela, você vai pedir para ela fazer uma
ação. Quando ela percebe que você domina o assunto, que você escolheu um deles, fez o caminho do céu e do inferno, mostrou o caminho, resolveu o problema para ela, ela vai dizer assim, cara, a Andréia conseguiu resolver um problema meu nessa área. E aí a Andréia vai dizer assim, agora, se fez sentido, se o que eu te falei te ajudou, então você escolhe. Aí você vai dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Ela vai ter que fazer uma ação. Marcos, eu não tenho site. Não precisa. Marcos, as minhas redes sociais não são boas. Marcos, eu não tenho um curso gratuito. Tá bom. Você não tem que fazer isso. Você simplesmente pode falar com a pessoa. Tá bom. Entre em contato via WhatsApp comigo. E eu vou resolver, eu vou te dar algo para você fazer. Ficou claro, gente? Qual é a ideia da ação? Eu vou abrir aqui agora. Estou vendo a Andréia, estou vendo só o teto, né, da Andréia. Desculpa, eu estava digitando, Marcos. Sem problema. Andréia, ficou Eu claro a coloquei isso lá. ideia ali? Eu acredito que me ajudou bastante, assim, dar uma noção de como começar e de como seguir aí para... Eu realmente confesso para você que eu estou com bastante dificuldade. Também não tinha parado ainda, estou no início de ano bem complicado, eu não tinha conseguido ainda sentar e olhar com calma para isso, mas eu estou no meu limite. Então, eu achei que essa reunião veio no momento oportuno, e o que você colocou, a forma como você me explanou aí, me ajudou bastante a entender aí como que eu posso começar. Então, perceba que ali tem uma estrutura. Qual que é a estrutura? A estrutura, quando a gente abre aqui, ó, vou abrir de novo. Quando eu olho aqui, o meu artigo está pronto. Como é que eu fiz o meu artigo? Eu olhei para o livro, vi o que o livro está propondo, qual é o público do livro e vou adaptar. Então, o artigo tem que ser para mulheres. E eu quero que elas empreendam com sucesso, que elas tenham sucesso no empreendimento delas. Como eu, Andréia, falo de geral, então eu vou mostrar o geralzão do que eu faço. Logo depois eu vou fechar um pouco mais, um funil. Vou mostrar para elas que dentro desse contexto geral eu vou trabalhar esse tópico. E esse tópico precisa ter um caminho. Qual é o caminho? Mostro o inferno, logo depois eu coloco que existem pessoas vivendo o céu, mostro o caminho de como resolver aquele problema. Gente, isso pode ser para tudo. Se a André chegar para mim e falar, Marcos, eu não quero a tributária, eu quero a trabalhista. Beleza? Artigo geral. Ó, meu objetivo agora é falar dos problemas trabalhistas. Quais são os infernos que as pessoas vivem? Elas vivem com isso. O funcionário coloca na justiça, ganha a causa, parará. Aí vai falando do que ela está vivendo na prática dela, da parte trabalhista. Agora, eu já tenho clientes que resolveram isso, eles não têm mais esses problemas. Quando o funcionário tenta levar para a justiça, ele não se preocupa, porque bateu lá, o juiz já na hora viu que não tem para onde fugir, e simplesmente bobear ainda dá um esporro no cara por ele ter ido até lá pedir algo que ele não tem porquê. E depois ela dá o caminho de como fazer isso. Agora, lembra de uma coisa. Você precisa resolver um problema. Mas, Marcos, eu vou dar uma ferramenta minha? Vai. Você não vai dar todas as ferramentas. É isso que eu preciso que você entenda. Você não vai entregar tudo, você só vai entregar uma coisa. Porque esse cara precisa olhar e falar bem assim, cara, a Andréia, só de eu ler esse texto dela, ela conseguiu me ajudar. Imagina agora se eu contratar o serviço dela. Aí que ela vai arrebentar mesmo a boca do balão. Ele precisa ter uma situação resolvida por você. Para de achar que só porque você falou do contexto geral, uma coisa é a pessoa entender da área, outra coisa completamente diferente, e que todos nós temos ciência, é que conhecimento na área não significa resolver problema naquela área. Então, você conhece muita gente que saca muito,
mas que na hora que vai resolver o problema, ele não sabe resolver. Então, a técnica aqui é resolva um problema. Tire e resolva um problema. Ficou claro isso, gente? Essa noção de resolver um problema? Andréia, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida ali? Entendeu os parágrafos? Primeiro parágrafo, 1 ou 2 parágrafos falando do geralzão, depois já entra, ó, agora eu quero... E você pode pôr subtítulos, tá? Agora nós vamos falar sobre isso, agora nós vamos falar sobre isso. Ficou claro isso? Consegui entender muito, Marcos, hoje, conversando com você aqui, mesmo sendo rapidamente. Eu quero saber se o que a gente está conversando, depois eu vou ter acesso a essa gravação, porque algumas anotações eu fiz e outras eu tentando aqui anotar, eu não sei se eu me perdi na hora que você fez as suas anotações aí. Vai ficar gravado isso? Eu vou poder rever isso? Tá. Vai sim. Mas eu consegui já me organizar, eu acho que era isso que eu estava precisando, já consegui me organizar dentro daquilo que eu só preciso criar a ideia, ver o que eu vou trabalhar, que ferramenta eu vou apresentar, o que eu vou escrever, mas já consegui ter a ideia, assim, obrigada. Então, eu queria lembrá-los que eu estou abrindo aqui alguns livros que a gente já fez pronto, que estão livros prontos, para eu poder mostrar para vocês na prática o que a gente está falando. E como vocês vão colocar... Sim. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui. Eu estou abrindo os livros para que vocês possam... Peraí. Pronto, aqui já está um. Desligou lá? Deixa eu diminuir aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, na prática, algumas coisas. Ó, esse é o livro Performance em Vendas, tá? Então, esse aqui é o meu capítulo. Ó, eu estou falando sobre gestão de equipe de vendas. Tá? É claro que vocês não vão conseguir ler, eu só estou querendo mostrar o geral. Gestão de equipe de vendas. Aí vem o meu nome, né? Aí vem lá a minha apresentação. Aí eu começo a falar sobre a gestão. Ó, conceitos gerais. E aqui eu deixo claro, ó, quando eu estou trabalhando, 5 ações básicas do gestor de equipe de vendas. Ó, já deixei claro que eu vou falar sobre 5 pontos básicos. Dei os conceitos gerais. Depois que eu dei os conceitos gerais, então você pode pôr no seu título, no seu artigo, tópicos, tá, gente? Enumere, põe em tópicos, fica mais fácil, ó, tá vendo? Ações básicas de um gestor. Aí coloquei as 5 que estão lá. Aí depois vou falar com cada uma. Recrutar, capacitar e desenvolver sua equipe de vendas. Número 2, liderar através das emoções de forma personalizada. Perceba que quando você coloca tipo um subtítulo, fica mais fácil da pessoa entender do que você está falando. Tá? Então, quando a Andréa for colocar os passos, como eu estou fazendo os passos, eu estou ensinando para o gestor de vendas o que ele precisa fazer. Tá? Eu estou dando ali os 5 pontos, que é os 5 caminhos. Aí estou colocando os estilos e tal, mas eu estou... Ó, 5º item. E aí eu chamo, faço a conclusão, e chamo o cara para ele fazer algo comigo. Então, toda hora que você estiver lendo aqui, ó o que eu coloquei como ação. Isso eu quero mostrar para vocês. Eu vou ampliar para ler, para vocês verem como que faz o fechamento. Ó, conclusão. Neste artigo, eu entrego um conteúdo rico e relevante para quem deseja ser ou formar um gestor eficaz para uma equipe de vendas de sucesso. Cada pedaço de detalhe de um item agrega valor ao item anterior, pois estas não são ações isoladas, mas um processo, uma sequência de estratégias que resultarão numa equipe unida, capaz, competente e forte, que gerará excelentes resultados para a sua empresa e, mais do que isso, crescerá junto com ela. Agora, presta atenção no que eu vou fazer.
quem desejar poderá aprofundar mais neste assunto. Perceberam que eu estou começando agora? Ó, eu quero agora, por isso agora, renovo o meu convite. Acesse o nosso curso, faça a sua matrícula, estude e transforme-se em um excelente gestor de vendas, usando todas as ferramentas que citei e que você encontrará disponível lá. O que acontece? Aqui, no início, eu disse para o cara que se ele entrar no site do Instituto Advento e ir na área, ó, eu tenho site, hein? Que bagunça é essa? Aí. Eu tenho site e lá nos cursos gratuitos tem um curso aqui, Gestão de Equipe de Vendas. Então, o que eu fiz? Eu tenho um curso gratuito que eu tenho várias ferramentas, que eu trabalho 5 itens. O que eu fiz no meu artigo? Eu resumi esse curso, colocando as ferramentas lá. E estou dizendo para ele bem assim, ó, você quer receber mais ferramentas? Vem para o meu curso gratuito. Aí, no curso gratuito, eu vendo o curso pago. Ah, Marcos, mas eu não tenho curso gratuito na internet. Tem problema? Não! Então, você vai fazer no final, na sua conclusão, você vai pedir para ele fazer uma ação. A sua ação não é ir para o site, é entrar em contato com você, é mandar uma mensagem para você, é fazer algo para que ele tenha acesso a você. Beleza? Perguntas agora, seja da Andréia ou seja de qualquer pessoa. Marcos, eu olhei, eu entendi, pô, abriu minha cabeça, mas eu estou com dúvida nesse passo aqui, porque o meu tema é esse. Como é que eu faço a adaptação? Porque, gente, qualquer tema, qualquer livro, o formato é esse. Você pode mudar alguma coisa lá dentro, pode fazer o seu texto de outra forma, mas a estratégia é: eu li o que você escreveu, olho lá dentro e vejo que você responde a uma problemática. Você resolve uma problemática na minha vida. E como você disse que resolve outras coisas, outros problemas que eu também tenho, eu vou te procurar. Ficou claro isso? Ó, enquanto não vem pergunta, estou esperando perguntas. Abre aí, pode fazer. Eu vou abrir aqui um outro. Ó. Abri um outro livro. Se tiver pergunta, pode fazer, viu, gente? Livro Estressadas. Venho para cá. Ô, caramba. Deixa eu só mudar de posição para eu poder mexer melhor aqui. Aí. Me apresentou. O tema geral. Estressadas fala sobre vários estresses. Aí pediram, eu conversei com as coordenadoras, elas falaram que sexualidade não estava sendo falado. Eu coloquei dificuldades em atingir o orgasmo. Entenda os motivos e como resolvê-los. Aí eu vou falar na parte emocional para a mulher entender como funciona a sexualidade dela na área emocional. E principalmente para ela alcançar o orgasmo. Aí eu vou lá e faço o caminho. Faço a introdução, no geral, mostro o desequilíbrio emocional, que através de a maior parte das mulheres não alcançam por causa do desequilíbrio emocional. 80% das mulheres, 50% das mulheres não 50% das mulheres pelas pesquisas não alcançam o orgasmo. E 80% dessas 50%, o problema delas não alcançarem é a parte emocional. Aí eu venho aqui trabalhando as questões emocionais que podem atrapalhar. Aí eu vou colocando. Aí, número 1, masturbação feminina. Número 2, não cuidar de si mesma. Olha o caminho. Número 3, excesso de trabalho e ansiedade dentro e fora de casa.
Número 4, estresse e preocupação com os filhos. Número 5, a sua história, suas lembranças e suas crenças. Número 6, problemas no relacionamento com o parceiro. Aí vou para a conclusão. Retoma a parte de cima, chama a mulherada, fala, ó, lá você vai ampliar. Entra lá no curso, vai fazer agenda emocional, vai fazer lá tem mais ferramentas para você entender essa parte do desequilíbrio emocional. E dou para elas o caminho onde elas vão achar. Então, sempre no final do artigo, dê um comando de ação. Faça isso. Porque se a pessoa está lendo o seu artigo e ela gostou, ela vai na sua sugestão de ação. Tá bom? Andréia, tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Não, eu quero ainda estudar um pouquinho mais e depois eu posso até questionar em outro momento, ou através do WhatsApp aí, ou através da Roberta. Eu quero entender um pouquinho melhor agora, mas já consegui ter uma visão melhor. Obrigada, viu, Marcos? Lembra sempre que o livro ele é um meio para você alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, várias mulheres, ao comprar o Elas S.A., são empresárias que estão passando por problemas e elas querem ser bem-sucedidas. E quando você mostra lá dentro do seu artigo que existem várias problemáticas que elas têm que tomar cuidado, que você domina aquele assunto e que você está apresentando um para ela por causa do espaço, e ali agora você vai mostrar e vai resolver um problema para ela. Estou te dando de graça, estou sinalizando para você como resolve isso. Tá bom? Ok? Gente, tem alguém que quer me fazer alguma pergunta? Está aberto agora para qualquer pessoa. Obrigado, viu, André? Eu que agradeço. Ó, estou colocando aqui para me poder ver todo mundo. Pronto, agora eu estou vendo o rostinho de todo mundo. E aí, quem gostaria de me fazer qualquer pergunta sobre o que a gente fez agora? Se não Que tem bom, pergunta. ninguém tem dúvida. Ou eu fui muito bom, André, ou eu fui muito mal. Das duas, Eu uma. Ou a eu estou gente. tão quietinha porque eu falei, não posso tirar a vez de todo mundo, eu já falei demais. Então, eu estou deixando correr, né? Mas eu tenho várias dúvidas, porque eu não vou abusar disso agora, eu sei do nosso horário. Gente, Mas, mais. enfim, Ah, pode falar. Se você quiser. Se ninguém está falando, você fala. O tempo está não, passando. não, faltam 5 minutos. Vamos ver se tem alguém aí curioso ou com alguma Eu dúvida. coloquei uma pergunta aí no chat, Marcos. Por exemplo, é uma coisa mais específica do Reprograme-se. Certo. Pode falar. O que, em linhas gerais, o que a gente vai trabalhar dentro do Reprograme-se, mas em termos de temas, para que a gente possa organizar aí os pensamentos? Na realidade, esse caminho não funciona. Você querer saber os temas sem chance. Não tem como. Por exemplo, como que eu vou saber os temas dos autores se eles não escreveram? A Andrea, Não, por eu exemplo, não, eu não, eu não quero saber o tema dos autores, mas, assim, em linhas gerais, o que a gente tem de panorama, de pano de fundo? Porque, por exemplo, Elas, quando você beleza, eu sei quem é o público final do Elas. Do 50, eu sei mais ou menos quem é o público final do 50. Do Estressadas, eu sei quem é o público final do Estressadas, mas quem é o público final do Reprograme-se? não tem, na realidade, assim, o elas a gente colocou para o público, mas se você colocar lá, o público não é tão fechado assim, a gente só colocou que é mulheres, só tirou os homens, entendeu? Mas não tem idade, não tem, o reprograme-se é para homem e mulher, não tem isso. Nenhum livro você, quando faz, você fecha em cima do assunto, né? No caso do Elas SA, ela está fechada um pouco mais. O reprograma-se é mais aberto, então significa que a gente vai ter um público maior. Então, a diversidade lá dentro, o que a gente tem de linhas gerais você vai entrar no seu grupo, aí, como ela perguntou do reprograme-se, eu fui no reprograme-se, mas veja que eu fiz isso no Elas também. Aí eu venho aqui no grupo
e vejo sobre o que o livro vai tratar. Aí eu trago para discussão, trago para cá. Então, o livro Reprograme-se, ele tem 3 grandes seções. Desafie e modifique suas crenças. Transforme sua mente e comportamento. Decida e escolha o seu futuro. Você pode abordar só um desses 3. Você pode ter uma ferramenta que passe pelos 3, que passe por 2. Pode ser, por exemplo, que a sua técnica não tenha nada a ver com crenças, tem a ver com comportamento e decisão de futuro. Então, você vai falar sobre isso daqui. Quando os artigos estiverem prontos, eles vão ser separados, mais ou menos, dentro do livro, nessas vertentes aqui. Primeiro, os artigos que falem sobre crenças. O segundo, que mexa com a mente e comportamento, né? Lembrando que são coisas diferentes, aqui é reprogramação de crenças, desafiar crenças, é focado na crença em si. Aqui já é mais a ação, e aqui é decidir, é ver o futuro, o que a pessoa quer alcançar. Então, você pode falar dos 3. Marcos, eu não consigo ver os 3 separados. Tá bom, então seu artigo junta os 3. Tá? Agora, qual é o público? O seu público. Ah, o meu público é homens, tá bom? Ah, o meu público é mulheres, tá bom. Perceba, gente, que aqui eu busquei da Andréia, o público dela era empresários, não era mulheres. Agora, o livro fez com que desse uma funilada, a gente tirasse os homens da jogada, tá? Mas o que interessa para a Andréia é falar para o público dela, e não o público do livro. O público do livro vai ser quem comprar o livro. Quem vai comprar? Quem atua na área, pessoas que precisam de reprogramação, né? No caso do Reprograme-se. Pessoas que precisam passar por uma reprogramação. Agora, pode ser um coach, pode ser um psicólogo, pode ser alguém que está estudando e fala, olha, eu gostei do tema e quero fazer isso na minha empresa. Um empresário que está querendo reprogramar e ter sucesso. Então, a gente não tem... se você partir do livro, é porque você está querendo partir do livro para fazer o seu artigo. Não rola. O caminho para você vai dar confusão mental e vai bloquear. O caminho não é esse. Esse vai dar bloqueio. O caminho que a gente cria é essa sequência que eu fiz hoje com a Andréia. Primeiro ponto, parte do profissional. Quem é o meu público-alvo? O que eu quero vender? De tudo aquilo que eu vendo, escolhe uma coisa só. Uma coisa só. É uma opção só. É um artigo. Ah, Marcos, mas eu quero falar de 3 assuntos. Então, você tem que estar em 3 livros. Ou tem que ter 3 capítulos. Não dá para fazer isso em um capítulo só. Quem tentar, gente, colocar muita coisa em um capítulo só, primeiro, vai ficar raso, não cria autoridade, não mostra credibilidade e você não vai ter autoridade nem força moral para a pessoa, quando você der o comando, a pessoa seguir você. Ela não vai seguir, porque você não mexeu com ela. Então, o caminho para escrever é: veja quem você é como profissional. O que você quer vender? O que você quer dar? Aí vem o pulo do gato. Eu vou colocar isso vai estar, né, no vídeo, vocês vão estar olhando. Aqui, ó, qual é a dor? E aí você faz a adaptação do seu trabalho para o livro. Então, você parte de quem você é, você define primeiro o que você quer fazer, do que você quer falar, e depois você olha para o livro. Perceba que aqui a Andréia já tinha o assunto. A Andréia já tinha feito o funil. Ela já sabia do que ia falar. Então, na hora que vai para o livro, fica fácil ela adaptar. Agora, se ela fizer o contrário, se ela olha para o livro, ela vai olhar para tudo aquilo que ela resolve. Aí pronto, dá tilt na sua mente. Que eu vou falar sobre o quê? É muitas variáveis. É muito público.
Então, defina primeiro o profissional. O que você faz, o que você quer vender, para depois ir para o livro. Ficou claro agora? Eu não sei se... Vou pensar por essa linha para ver se vai. Gente, eu travava direto. Travava direto. O primeiro livro que eu escrevi, o artigo que eu escrevi foi para a Editora Líder. Eu fiz 3 como coautor, depois eu virei coordenador, fiz mais 3 livros com eles. Eu tenho 6 livros com a Editora Líder, 3 como coautor e 3 como coordenador. Aí depois eu fiz um outro com a Editora Laços, lá do Rio de Janeiro, e agora no projeto a gente tem mais 7 livros lançados pelo projeto que a gente tem. E está fazendo mais 5 agora. Então, tem 14 livros lançados já. E aí, quando eu peguei esse macete, aí pronto, aí vai embora. Aí vai embora. Aí você começa a ter mais facilidade para fazer. Tem mais alguma pergunta? Tem algum tópico que vocês gostariam de me perguntar? Ficou claro? A gente pode mais 7 minutos. Ó, eu não entendi. Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone e falar. É mais fácil do que colocar no chat. Porque ali eu não estou entendendo tudo, né, que está falando. Fechamos ou tem alguma pergunta? Luiz está quietinho, Célia, José Rosa, Giovana, Não, tá Isa. tudo bem. Eu entendi, deu uma clareada muito boa, viu, Marcos? Eu também estava nessa dúvida aí de como o início, né, de como fazer o começo, mas agora ficou tranquilo, agora já deu para ter uma ideia bem assim, clareou muito mesmo o jeito que explicou, e aí a gente entendeu, começou, pegou na mão e colocou o começo, meio e fim, né? Isso é muito aí. legal, ficou bem claro. Então, é por isso que o pessoal não está nem perguntando, porque ficou muito claro mesmo. E na hora que vocês forem começar lá, gente, o macete é assim, traga o leitor para perto de você, fala com ele. Então, assim, ó, vamos fazer uma viagem? Ó, eu quero resolver um problema para você. Ó, eu sou especialista nessa área, e eu estou vendo que as pessoas estão sofrendo com isso, eu quero te ajudar, eu quero resolver um problema para você. A Andréia pode começar assim, você está perdido, está olhando e está precisando de ajuda? Você está olhando para tudo isso, está vendo a parte tributária, a parte trabalhista, está vendo as pessoas ao redor de você tomar pancada, ou você está tomando pancada, não quer passar por esse problema mais? Vem comigo. Então, assim, o livro de coautoria, ele não é um TCC, ele não é um livro científico, não é. Ele tem que ser um livro, para vocês terem uma ideia, todos os nossos livros, os 7 livros que nós lançamos, eles são classificados como autoajuda. Agora, deixa antes de você pirar aí, tá? O que é autoajuda na escrita? Autoajuda é alguém ajudando uma pessoa a resolver um problema. Não é autoajuda aquela parte pejorativa da palavra, não, tá? Para a bibliotecária, para as bibliotecas, autoajuda é um conhecimento que ajuda a pessoa a resolver um problema, tá? Independente do assunto, se é da área psicológica, se é da área da psicologia, se é da área administrativa, de RH, desenvolvimento humano, não interessa qual é a área. Os nossos livros eles são classificados como autoajuda porque é um livro que ajuda a pessoa a resolver um problema dela. Tá? Então, a Andréia vai ajudar as pessoas a resolver um problema na área trabalhista, tributária, a área que ela escolher. Tá? É a área onde tem mais dor. Tem mais dor. Então, por exemplo, quando me chamaram para falar sobre sexualidade, peraí, a maior dor da sexualidade é o orgasmo. A maior dor, se você pegar as mulheres que você conhece, ela não está lá, ela não está bem nessa área, essa é a maior dor dela, da área sexual. Então, eu fui na maior dor. Quando eu fui falar do livro Os Pilares da Prosperidade, a Fórmula da Prosperidade, era a área financeira.
Então, qual era a dor da pessoa? Era viver liberdade financeira. É esse o tema. Liberdade financeira. Eu vou mostrar para a pessoa como fazer isso. Gestor de vendas, como fazer os 5 papéis básicos dele. Quando eu fui falar para inteligência emocional para mulheres, que a esposa do Luiz está coordenando, a Rose, eu toquei na parte financeira, que foi onde elas me pediram para falar. Aí eu fui direto na área financeira, mexendo com liberdade. Como que pode? Dentro das crises, dentro da crise dessa pandemia, saindo de uma pandemia e tal, só que no lugar de eu usar a palavra pandemia, eu usei crise, porque aí vem um macete. Não coloque o seu artigo em um tempo. Não coloque o seu artigo em um tempo. Exemplo, se o Luiz fala da pandemia, o meu artigo é para resolver um problema gerado pela pandemia. Daqui a 1 ano, pode ser que a pandemia não seja mais um problema. Significa que o artigo dele ficou obsoleto. Porque quem começar a ler, mas eu não tenho mais esse problema. Pandemia já não é mais um problema. Então, eu não falei de pandemia, eu falei de crise. Entendeu? Crise, hoje é pandemia. E amanhã? Tem outra. Imagina, nós que estamos aqui, quantas crises você já ouviu falar aqui no Brasil? E entendeu que o seu artigo ele não pode ser focado para algo agora. Ele é eterno, gente. Tem gente que me procura pelo artigo que eu escrevi em 2015, que eu lancei o artigo lá em 2015. Tem 7 anos. Tem gente que entra em contato comigo com um artigo que eu fiz há 3, 4 anos atrás. O livro ele é eterno. Por exemplo, nós lançamos o Estressadas. O meu artigo está lá, está rodando na mão das mulheres. O curso de orgasmo feminino está lá, elas podem acessar na hora que quiserem. Aquilo é eterno. É um patrimônio meu, entende? O meu curso, o meu artigo é um patrimônio meu. Ele nunca mais vai ser apagado. Enquanto existir o livro, e no nosso caso que tem um livro digital, eu vou vender para o resto da minha vida. Eu vou fazer um encontro agora com educadores, eu vou entregar na mão dos educadores o livro O Novo Olhar para a Educação. Todo mundo que entrar para fazer o curso comigo, eu vou entregar o livro de graça para eles, que é tipo assim, ele compra e eu dou de graça. Na realidade, o livro já está embutido, né? Então, você vai ter um patrimônio para o resto da sua vida. Põe isso na tua cabeça. O livro, ele é eterno. Ele vai falar para você para o resto da tua vida. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Opa, eu encostei aqui na minha câmera e desconectou. Deixa eu conectar de novo. Pode falar. Marcos, você aí fez várias colocações muito bacanas, né, que realmente, com certeza, dá bastante clareza para aqueles que têm dúvida. Mas, assim, para dar um reforço nisso tudo que você fala, né, eu, nesse processo de usar o livro como um meio, como você bem pontua, que o livro não vende o livro, a venda do livro é nada. O importante é o meio que ele vai proporcionar. Exatamente. Através dessas experiências que eu tenho passado, né, com essas coautorias, já estou na 6ª, né, coautoria, né, e do nada, assim, uma pessoa leu o meu livro, né, ela comprou assim, no lançamento, aí a pessoa depois me contratou como ghostwriter para a editora SAF para escrever um artigo para ela. Fui aprovado de primeira, ela ficou muito feliz. Então, para ver como uma coisa é tipo uma escada que você vai escalonando. Você vai crescendo passo a passo cada experiência que você tem. Então, no início, como você bem falou, a gente tem um medo danado pensando, eu não consigo, eu não sei escrever, eu não sou tão bom. Mas daqui a pouco você começa a pegar uma performance que você mesmo fica um pouco assustado, como você falou. Depois você pega, como é dito no cinema, é dito em alguma arte escrita, nos livros, é o ai do story, ai da story, que é a essência de como escrever
como fazer. Você pegou aquilo ali, acabou. Ó, eu vou mostrar para vocês algo prático. Eu fui para o interior do estado. Eu não vou... Percebo o que o Luiz falou, eu só quero pôr números. Eu fui para o interior do estado, fui fazer um final de semana numa igreja. Aí, no final de semana, eu levei alguns livros. Aí eu falei para eles, na sexta, no sábado, de manhã e à tarde, à tarde eu fiz uma programação de 2 horas com a galera e preguei no domingo. No domingo, eu virei para a galera e falei, ó, é o seguinte, eu trouxe alguns livros, não tenho para todo mundo, mas tem alguns livros ali fora, são vários, na área tal, parará. Estão ali. Eu trouxe 5 de cada, estão ali fora. Tem uns que eu tenho 7, que é para mulheres, eu tenho 7. Tinha Mulher 360, Estressadas, estava lá. Aí eu falei bem assim, ó, tá lá. Quem chegar primeiro, pode ficar à vontade. Uma igreja de mais ou menos uns 400 a 500 membros. E eu estava dizendo para eles o quê? Ó, eu tenho só 7, 8 livros ali fora, alguns 5. Gente, naquela noite, eu vendi em torno de R$700. Aí você vai falar, pô, foi uma venda legal. Foi. Agora, isso, para mim, não era o que eu queria. Porque o que eu queria era essas pessoas que estavam lá entrar em contato comigo para fechar processo. Então, deixa eu te dar números. Eu vendi R$700, mas eu vou, às vezes, dar palestra e não vendo nada. Às vezes, vendo 50, 100. Vai me ajudar no combustível, vai ajudar em alguma coisa. Agora, sabe o que me interessa? É os processos que os livros fazem eu vender. Nessa igreja que eu vendi R$700, fui fazendo uma conta aqui, eu vendi R$9.500 de processo. Entendeu qual é o macete? Eu estou atrás dos 700? Não, eu estou atrás dos quase 10 mil. Essa é a ideia. É um processo que eu fechei de R$3.000. É o outro processo que eu fechei de R$4.000. Então, mostra para as pessoas que eu tenho autoridade, que eu fui convidado a escrever para uma editora, que eu sou um especialista e alguém me escolheu para estar naquele livro. Entendeu? Então, a ideia é você fazer algo que esteja lá. E a pessoa lê e fala, puxa vida, é ele. Ele pode resolver. Perceba, no Estressadas, eu mostrei as seis coisas que impedem a mulher de chegar ao orgasmo. Eu consegui resolver aquilo? Não. Eu apresentei para ela. Agora, essa mulher conseguiu chegar ao orgasmo? Não, mas ela já sabe onde está o problema. Aí, das 6, ela já sabe que são 3 itens, 2 itens, 4 itens. E quando ela vem falar comigo, ela já vem assim, Marcos, o meu problema, eu estava lendo seu livro, o meu problema é esse aqui. Eu quero resolver isso. Beleza, vou te ajudar. Então, perceba que o livro diz, o Marcos é autoridade. O Marcos sabe fazer. É isso que você tem que lembrar. Eu dou livro de presente. Eu vou para eventos, eu vou dar livro de presente. Por quê? Porque o livro, para mim, sai a R$20. Eu comprar uma camisa para um evento, o que é melhor? Dar uma camisa ou dar um livro? O livro me dá autoridade. Uma camisa, eu vou gastar R$20 numa camisa de evento, eu não faço mais camisas de evento. Eu dou livro. Eu vou dar o que a pessoa pega e ela vai... Livro passa de mão em mão, entendeu? Livro se empresta. E outra, chegar lá na frente e dizer, eu fui escolhido para escrever isso. Eu fui escolhido... Hoje eu falo como coordenador, né? Então, não, ó, as instituições me escolheram para que eu possa escolher os especialistas para fazer o livro. Entendeu? O Luiz fala, eu fui escolhido pela Instituto de Vento, pela Abrap Coach, pela a editora tal, né? Porque a gente tem hoje temos duas editoras hoje rodando, tem a Creative Coach e tem a Book, né? Então a gente tem duas. O Elas é de uma editora, o Reprograme-se é de outra. Então, assim, a ideia é você montar essa autoridade, tá bom, gente? Dúvidas, manda para mim, manda lá, escreve, manda para mim que eu vou te responder. Quem quiser, amanhã, às 9 horas, é a mesma coisa que eu fiz agora, tá? Não precisa assistir todas as gravações. O processo é o mesmo, só vai mudar o tópico, a pessoa que eu estou atendendo.
E se você tem dúvida, manda para mim no particular. Marcos, estou travado nisso. E eu mando um áudiozinho para você. Tá bom? Muito obrigado mesmo. E as perguntas podem mandar no particular. Provavelmente eu vou te responder na parte da manhã, que é quando eu faço a minha caminhada na praia. Aí o que eu faço? Eu já junto duas coisas, né? Eu não gosto de fazer a caminhada porque é atividade física. E aí fica doendo os pés e tal. Aí eu aproveito que eu estou caminhando e já vou ouvindo as coisas e já respondendo. Então vai ter um barulho ali no fundo, de água, de mar, assim e tal, ou de vento, mas não vai atrapalhar. Eu vou conseguir te dar atenção e aí eu faço na parte da manhã, tá bom? Muito, 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 muito obrigado. Espero ter ajudado. Espero que a gente possa, com esses livros, abençoar as pessoas. Não tenha medo de escrever. Para você, pode ser pouco. Para quem está lá fora, o pouco conhecimento que você tem, para ele é muito. É muito. E é esse conhecimento que ele precisa para mudar a vida dele. Tá bom? Boa noite para vocês. Deus abençoe. Lembre que aí depende de cada crença e tal. Na minha, eu vou dizer assim, Deus escolheu você para estar no nosso livro. Então, não permita que nada atrapalhe você colocar o seu conhecimento para ajudar as pessoas que estão... Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. E vou parar a gravação agora. E aí eu vou sair para buscar minha esposa. Daqui a 1 hora, no máximo, essa gravação já vai estar... 1h30, 2 horas, já vai estar no YouTube. E eu coloco lá nos grupos para que vocês possam assistir em outro momento. Tá bom? Boa noite, obrigada. Boa noite para vocês.